Queridos amigos, é com renovada alegria que nos encontramos. O programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, traz um tema que é do maior interesse para todos nós. A ressurreição e a reencarnação na Bíblia e no Espiritismo. E esse tema, a pedido de muitos de vocês, esse tema vai ser abordado pelo nosso querido Severino Celestino, que está novamente aqui no Transição. Obrigada pela tua presença. Desde o reino dos céus tem sido tomado de assalto desde os tempos de João Batista. E se vocês querem saber, é ele, o Elias, que devia voltar. Então Jesus textualmente confirmou, embora não tenha sido o objetivo dele, mas ele pregou sim. Não diretamente, mas indiretamente, ele pregou reencarnação. E as pessoas às vezes se incomodam muito, porque nós trazemos esses conceitos, vamos dizer assim, defendemos pela racionalidade que ele representa, pela justiça divina que ele representa. E eu sempre digo, não sou eu que estou criando reencarnação, não é você que está criando reencarnação, não foi o Espiritismo que criou reencarnação. A reencarnação é a criação de Deus. É a misericórdia divina que dá chance para que a gente se recupere daquilo que a gente cometeu de desatino no passado. E, portanto, não é uma questão de crença, de aceitar ou não aceitar. Mesmo porque, crendo ou não crendo, vamos todos reencarnar a si mesmo. Porque é uma chance, é a única maneira de a gente entender a justiça divina é através da reencarnação. Não tem outro princípio. Então, como entender, Severino, por que motivo a maioria das religiões cristãs não aceitam a reencarnação? Eu acredito, e até onde vão os nossos conhecimentos, Delmar, que os nossos irmãos cristãos, a maioria, são vítimas de mal interpretação da Bíblia, de traduções não, eu diria assim, não corretas com o texto original. Eles se utilizam de princípios que acham que basta uma existência, porque para mim seria ótimo que eu só tivesse a oportunidade de evoluir uma só existência, mas a gente fica com aquelas perguntas: e quem morreu na tenra infância, que não teve a oportunidade de evoluir, de crescer, como é que vai ficar? Que Deus seria esse que daria a oportunidade a você a nascer inteligente, com saúde, com capacidade, enquanto outros nascem limitados em favelas, em situações, vamos dizer assim, de provações muito mais fortes e muito mais sérias, sem nenhum tino de inteligência, com a mente totalmente obnubilada. Então, as religiões, sobretudo os concílios, mudaram esses conceitos. Sobretudo o segundo concílio de Constantinopla, que nas suas conclusões, ele tira qualquer conceito de vidas passadas. Que está lá, Orígenes foi um dos defensores desses princípios e foi anatematizado por esse concílio. Orígenes e todos os seus seguidores, que eles chamavam naquela época de origenismo. Então as religiões tiveram de certa forma, um papel muito importante nisso, de tirar esses conceitos, porque o cristianismo primitivo era todo reencarnacionista. Você vê lá a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 2, ele diz assim: caríssimos, não acrediteis em tudo que os Espíritos vos disserem, mas antes verificais se os Espíritos são de Deus. Se não existisse comunicabilidade entre os Espíritos, por que João faria essa recomendação? Então você vê através dos tempos, as religiões foram se fundamentando, sobretudo o cristianismo católico, apostólico romano, que vejo hoje como ex-católico, respeitando todos aqueles princípios que o catolicismo ainda tem hoje, eu vejo que a igreja adquiriu um grande poder, retirando a reencarnação de suas fileiras, porque a reencarnação transfere toda e qualquer responsabilidade para nós. E aí a igreja se colocou como uma intermediária e tirou a responsabilidade nossa para colocar nela, e aí nós ficamos na dependência direta dela. E nós não precisamos de ninguém para chegar a Deus, só de nós mesmos, da nossa conduta, do nosso comportamento. E aí, escondendo esse princípio, acabando com esse princípio, com essa misericórdia divina,
nós ficamos todos na dependência dos homens, daqueles que se julgam intermediários entre nós e Deus. E Jesus simplesmente colocou em todas as nossas mãos a conduta, a moral, para evoluir até Ele. Então Jesus é o nosso, realmente, o nosso grande mestre em tudo isso. E a sua misericórdia Ele transfere para nós em todos os ensinamentos que Ele nos deu. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo vem dele. Não precisamos absolutamente de ninguém para sermos intermediários de Jesus. E tem pessoas que dizem assim, vocês espíritas, já ouvi muito, pregando a reencarnação, tiram a importância da morte de Jesus na cruz. Porque Jesus morreu para nos salvar. E a reencarnação tira esse valor. Eu digo pelo contrário. A morte de Jesus na cruz chamou a atenção para a sua mensagem. E a mensagem do Evangelho tem um objetivo maior, que é exatamente diminuir a quantidade de reencarnações aqui. Porque se você seguir Jesus, você vai reencarnar muito pouco. Essa é a questão. Mas se você não seguir, ele tem paciência. E ele diz que os que fizeram bem irão para a ressurreição de vida, mas os que praticaram o erro, eles terão a chance de serem julgados e recomeçar de onde falharam. Eu acho isso fantástico. Não tira absolutamente. Eu acho que Jesus é meu ídolo, meu mestre, meu Senhor, meu tudo nesse sentido de fazer com que a gente, seguindo os seus ensinamentos, a gente não vai ter dificuldade nenhuma de chegar até Ele. Basta o quê? Amemos-nos uns aos outros. É só isso que Ele quer de nós. Severino, outro ponto que me tocou muito no primeiro bloco é a questão da reencarnação ser olhada por um ponto que você trouxe, que é a questão de assumir a própria responsabilidade e não colocar em terceiros, colocar fora de mim a responsabilidade da evolução. Fala um pouco mais sobre isso, Celestino. As pessoas às vezes colocam que o fato de acreditarmos na reencarnação, a gente está negando que Jesus morreu por nós. Sim. Porque a morte de Jesus foi em vão. E nós espíritas não falamos absolutamente disso. É bom que fique claro que espiritismo também é evangelho. E tem bases no evangelho. Sim. E Jesus trouxe para nós esclarecimentos para que a gente reencarne menos, porque a gente vai descobrir que todo o bem que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo, assim como todo o mal que eu fizer, eu estou fazendo a mim mesmo. Então não é Jesus que vai assumir a responsabilidade dos meus erros. Sou eu que, conhecendo a mensagem dele, que é libertadora, que ele deixa para nós, quando ele diz assim, eis que eu vos deixo um mandamento novo. É bom lembrar que Jesus não faz pedido nessa hora. Ele deixa uma ordem. Mitzvah em hebraico, mandamento, é ordem. Ele conhecia o mandamento da Torá, que está lá no Levítico 19, 18, que diz assim, ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quer dizer, é uma ordem vinda da Torá para a humanidade como um todo. Jesus não, ele veio, fez, mostrou como se faz, e aí depois ele deixou a ordem. Vocês, eu vou deixar uma mitzvah, ou um mandamento novo para vocês. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É como se fosse assim, a Torá mandou amar a Deus e ao próximo. Eu vim e mostrei como se faz. Agora não tem mais desculpa. E como não tem desculpa, eu não vou fazer mais nenhum pedido a vocês. Eu vou deixar uma ordem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Quem fez o bem, ótimo, chega a Deus. Mas quem não fez o bem, que fez o mal, vai ter uma oportunidade de passar por um julgamento, pela prisão da carne, cumprir os débitos, aí sim, todos irão ao meu reencontro. Eu acho que essas informações de Jesus são fantásticas. Todos nós temos chance. Não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Mas essas ovelhas precisam trabalhar para fazer a sua parte, para poder se reencontrar com Ele. Severino Celestino, querido, suas considerações finais. Eu queria, não esqueçamos que Ele realmente diz no seu Evangelho, não é o que diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Que Ele fique com vocês. Até uma próxima oportunidade e muita paz para todos.